Aqui a bicicleta já está toda montada. Foi instalado as rodas, o selim, os pedais e também a parte do cockpit, né, onde fica o guidão. Aqui eu vou dar um close nas lanternas traseiras para mostrar um pouco aqui das variações que elas possuem nos modos de operação. Lembrando que eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre essas lanternas e também vou falar mais sobre a bicicleta logo a seguir. Sobre a configuração da bicicleta, nós vamos ter um quadro Spaceline Star, que é um quadro estilo Absolute Nero 3, que é um quadro relativamente reforçado e suporta um pouco mais de 100 kg. O ponto negativo é que ele não tem cabeamento interno, e sendo que alguns pontos do cabo de aço, cabo do freio principalmente, ele fica exposto, e com isso pode haver uma certa deterioração um tanto quanto mais rápida. A suspensão é uma drop modelo de entrada, cumpre a função dela em parte, mas sem muito a comentar. Sobre as rodas, ela possui um pneu Michelin Force de 2.25, que é o modelo de entrada indicado para trilhas, e que a experiência que eu tive com esses pneus não foi muito bem para uso na cidade. Por quê? Por conta dos tacos do pneu serem muito afastados, os dois pneus furaram em menos de um mês de uso. Sobre o aro, é um Fly Race que suporta até pneus de 2.2, possui também o raio de aço da marca Paco, cubo de esfera em aço da marca Paco, o freio a disco de 140 mm, com aqueles rotores bem de entrada mesmo, e o freio é da marca Paco também. O selim é da marca GTS, que é um selim que eu achei um tanto quanto desconfortável, inclusive eu tive até que trocar por um modelo melhor. O guidão é da marca Sult, o passador é o Grip Shift de luva, a manete é de alumínio, a mesa é mesa GTS. Essa mesa foi um componente também que eu tive que trocar por conta que ela é um tanto quanto comprida e não se adequou mais ou menos à minha altura. A caixa de direção é esferada da marca Necon, ela possui a central de ponta quadrada, já falando ali do movimento central. Já falando do movimento central, é um movimento central de ponta quadrada, possui coroa tripla, o câmbio não possui marca, e a catraca é de 7 marchas, sendo que o menor cog é 14 e o maior cog é 28. É aquele conjunto bem básico de 7 marchas, 14 e 28. Bom, vou falar então sobre a bicicleta. É uma bicicleta que eu uso no dia a dia, inclusive eu acoplei até uma garupa para transportar mais uma pessoa. E aquela bicicleta que eu uso basicamente para transporte, né? Ou de pessoa ou de compra de supermercado. Basicamente é essa a utilidade dela. Bom, aí fica a pergunta, se eu indicaria ou não essa bicicleta. Bem, isso daí depende muito da questão de fato individual de cada um. Naquele momento, eu precisava de uma bicicleta que custasse menos de R$1.000, né, que tivesse um quadro reforçado e, de certa forma, uns componentes mais ou menos bons. E naquele momento, em março de 2023, esse era o único modelo que eu tinha encontrado, né, que custava menos de R$1.000 e que tivesse frete grátis. Bom, sobre os componentes de modo em geral que eu falei aqui,
São basicamente componentes de entrada e muito daquilo que vem na bicicleta tem que ser substituído em algum momento. Até o momento, o que eu substituí nela foi só o movimento central e os pés de vela. O avanço, que eu substituí por um avanço mais curto, de 35 mm. Eu substituí também o selim, que era um selim muito desconfortável. E outro componente que eu troquei também foram os cubos, que eu, em vez de usar o cubo de aço, eu optei por trocar por cubos de rolamento, da marca Absolute. Então, quais são os futuros upgrades que eu pretendo fazer na bicicleta? Que são a troca da corrente, a troca da catraca por um K7 ou de 7 ou 8 velocidades e, consequentemente, eu vou ter que trocar o cubo também. Essa bicicleta, por se tratar de um modelo de entrada, existem muitas peças que eminentemente vão ter que ser substituídas. Então, por isso que hoje, na data de hoje, é 28/1/2024, eu não compraria uma bicicleta assim novamente, ou seja, eu não compraria a bicicleta pronta. Hoje eu prefiro montar a bicicleta, escolher o quadro, escolher o rodado da bicicleta, a central, qual caixa de direção eu vou usar, o conjunto ali do cockpit inteiro, né? Usar o avanço, o tamanho do avanço, o guidão ideal, manetes melhores, os freios também de melhor qualidade, justamente visando uma longevidade maior, né, do conjunto todo, e também para não ter que ficar, de certa forma, pagando a mais, né, por uma coisa que já poderia vir em si com a bicicleta.